os mistérios e entusiastas das lendas. O Krampus, conhecido como o Papai Noel do Mal, é uma figura folclórica que desafia a narrativa convencional da temporada festiva. Este ser lendário, meio cabra, meio demônio, com chifres e garras aterrorizantes, é mais do que uma mera lenda. Ele é um símbolo enraizado nas antigas tradições das regiões alpinas da Europa. Nesta viagem ao mundo do Krampus, revelaremos suas origens, significado e o papel que desempenha nas festividades. Ao acompanhar cada detalhe desta exploração, mergulharemos não apenas em uma lenda fascinante, mas também compreenderemos melhor como as tradições folclóricas moldam a cultura. Descobrir o significado do Krampus não é apenas entender uma história, mas sim adentrar a riqueza cultural de uma comunidade, compreendendo como suas crenças e valores se manifestam através de lendas antigas. Mas antes de começarmos essa viagem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber todas as nossas atualizações. Origens míticas. O Krampus, uma figura enigmática do folclore alpino, emerge das profundezas das tradições natalinas como o contraponto sombrio ao querido Papai Noel. Suas origens remontam a tempos imemoriais, entrelaçadas nas narrativas míticas e mitológicas das regiões alpinas da Europa Central. Nos meandros dessas histórias, o Krampus é retratado como uma criatura singular, dotada de uma aparência imponente e assustadora, meio cabra, meio demônio, com chifres curvos, olhos penetrantes e garras afiadas. Sua presença evoca temor e respeito. Sua missão: punir as crianças desobedientes, arrastando correntes e exibindo sua terrível figura para lembrar os pequenos do perigo de se portar mal. Associado ao Natal, o Krampus desafia a imagem benevolente do Papai Noel, trazendo consigo a dualidade das festividades. Enquanto o Papai Noel recompensa as crianças obedientes com presentes, o Krampus, em contrapartida, personifica o lado sombrio da temporada, fazendo eco à antiga crença de que o bem e o mal coexistem. Em festivais tradicionais, o Krampus ganha vida, onde pessoas se vestem com trajes aterrorizantes, desfilam pelas ruas e reencenam o papel dessa figura folclórica. Nestes eventos, o medo é transformado em celebração, preservando tradições seculares que mergulham nas raízes culturais e mitológicas dessas comunidades alpinas. As origens do Krampus ecoam a antiguidade, conectando-se a crenças pagãs e rituais de inverno que celebravam a natureza, o ciclo das estações e a dualidade inerente à existência humana. Sua presença imbuída de mistério transcende o tempo, persistindo como um lembrete vívido da rica tapeçaria de mitos e folclores que moldaram a cultura dessas regiões montanhosas. O Krampus, com sua aura enigmática e seu papel dualístico, continua a ecoar através das eras, encontrando seu lugar não apenas nas tradições natalinas locais, mas também como uma figura intrigante que transcende fronteiras, cativando a imaginação de muitos ao redor do mundo. Em sua sombra, encontra-se não apenas o temor, mas também uma conexão profunda com a essência humana, lembrando-nos das complexidades inerentes à nossa própria natureza. Papel tradicional. O Krampus, figura enigmática do folclore alpino, desempenha um papel intrigante e assustador nas tradições natalinas de várias regiões, incluindo Áustria, Alemanha, Hungria e outros cantos dos Alpes. Ele é intrinsecamente entrelaçado com a festividade do Natal, mas seu papel diverge consideravelmente do Papai Noel, assumindo a função de um companheiro assustador. Nestas culturas alpinas, o Krampus é muito mais do que uma simples história de ninar. Ele é uma presença tangível e temida durante a temporada festiva. Enquanto o Papai Noel é reverenciado como o generoso doador de presentes para as crianças obedientes, o Krampus assume um papel diametralmente oposto. Ele personifica a consequência sombria para aqueles que se desviam do caminho da bondade e obediência. A tradição dita que, na véspera do dia de São Nicolau, enquanto o Papai Noel visita as casas trazendo presentes para as crianças bem comportadas, o Krampus surge para lidar com as travessuras das crianças desobedientes.
Com seu aspecto assustador e correntes arrastadas, ele representa o aviso vivo do castigo para os mal-criados. Os desfiles do Krampus são eventos emblemáticos dessas regiões, especialmente durante a época natalina. Homens vestidos como o Krampus desfilam pelas ruas, agitando sinos e exibindo sua aparência terrível, provocando uma mistura de temor e fascínio entre espectadores de todas as idades. A presença do Krampus durante esses desfiles serve como um lembrete às crianças de que o Natal não é apenas sobre presentes, mas também sobre a importância de se comportar bem. Essas tradições folclóricas, passadas de geração em geração, têm como objetivo não apenas entreter, mas também ensinar valores de respeito, responsabilidade e empatia. O Krampus, com sua aura ameaçadora, desempenha um papel crucial nesse contexto, incentivando o comportamento adequado, enquanto mantém viva a rica herança cultural dessas comunidades alpinas. O Krampus, como companheiro assustador do Papai Noel, destaca a dualidade intrínseca do Natal, a alegria da recompensa para os bons e a consequência para os que se desviam. Sua presença reforça não apenas a tradição, mas também a importância de valores e disciplina, contribuindo para a riqueza e singularidade das festividades natalinas nessas regiões dos Alpes. Aparência e características. O Krampus é frequentemente descrito como uma criatura que mescla elementos do animal e do sobrenatural, emanando uma aura de terror e mistério. Sua aparência singular é uma mistura de imaginação folclórica e elementos mitológicos que o tornam uma presença inesquecível. Este ser lendário é comumente retratado como uma figura híbrida, uma amálgama de características animais e demoníacas. Sua forma é a de uma criatura meio cabra, com um corpo robusto e peludo, pernas musculosas e cascos afiados que ecoam os pastos alpinos. Sua cabeça, contudo, é a parte mais marcante e aterradora. Possui chifres curvos, majestosos e imponentes, que se elevam acima de sua cabeça, como se desafiassem os céus. Seus olhos penetrantes e flamejantes transmitem um senso de julgamento inflexível, enquanto sua boca, frequentemente adornada com presas afiadas, carrega a promessa de uma punição iminente. As garras do Krampus são afiadas como lâminas, capazes de provocar um arrepio só de imaginar o toque. Suas mãos, dotadas de força selvagem, seguram correntes que arrastam consigo, simbolizando tanto sua capacidade de punição quanto seu controle sobre aqueles que se desviam do caminho correto. Vestido em peles escuras, o Krampus irradia uma sensação de antiguidade e mistério, como se fosse uma entidade que atravessou os séculos, trazendo consigo o peso de suas histórias e tradições. Sua aparição durante os festivais é um espetáculo de tirar o fôlego e assustadoramente fascinante. Quando homens se vestem como o Krampus, eles assumem não apenas um traje, mas um papel mitológico que ecoa a sabedoria ancestral e o respeito pelas histórias de suas terras. O Krampus, com suas características sobrenaturais, transcende a mera fantasia, para se tornar uma representação viva de uma tradição cultural rica e enraizada. Seu aspecto assustador não é apenas uma ferramenta para assustar crianças desobedientes, mas também um lembrete vívido da profundidade e complexidade do folclore alpino. Festival de Krampus. Os festivais dedicados ao Krampus são uma celebração única, onde o folclore encontra vida nas ruas das regiões alpinas da Áustria, Alemanha, Hungria e além. Esses eventos não são apenas ocasiões festivas, mas verdadeiros espetáculos que resgatam tradições antigas e mantêm viva a presença imponente do Krampus na cultura local. Durante esses festivais, pessoas se reúnem para homenagear essa figura do folclore de uma maneira única e teatral. Homens e mulheres se vestem meticulosamente, transformando-se na assustadora encarnação do Krampus. Trajes elaborados, adornados com peles escuras, chifres imponentes, máscaras aterrorizantes e garras afiadas compõem a aparência desses participantes, conferindo-lhes uma aura misteriosa e imponente. À medida que o sol se põe, as ruas se enchem de uma atmosfera eletrizante. O som das correntes arrastadas pelos Krampus ecoa pelas vielas, enquanto os sinos retumbam em meio a uma aura de excitação e expectativa. À medida que a escuridão se instala, as performances têm início.
Os Krampus desfilam pelas ruas em uma coreografia macabra, agitando sinos e exibindo suas garras, encantando multidões com suas representações assustadoras. O cenário é um espetáculo de luzes e sombras, onde a tradição se mescla com o entusiasmo moderno. Os espectadores assistem, maravilhados e um tanto assustados, enquanto os Krampus realizam suas performances, interagindo com o público de maneira provocadora, mantendo viva a aura de mistério e temor associada a essa figura lendária. Mas não é apenas o aspecto assustador que torna esses festivais tão especiais. Eles também refletem a comunidade e o espírito festivo das pessoas. Famílias se reúnem para assistir juntas, crianças ficam fascinadas com os trajes e a energia contagiosa dos participantes envolve a todos. Os festivais do Krampus são uma demonstração de orgulho cultural, um testemunho vivo das tradições que atravessaram gerações. São eventos que não apenas entretem, mas também educam, preservando um legado precioso e mantendo viva a magia e o mistério do folclore alpino. Esses festivais se tornam uma experiência inesquecível, mergulhando os participantes e espectadores em um mundo de encanto e assombro, onde a tradição se funde com a modernidade em uma celebração única e vibrante. Simbolismo cultural. O Krampus, além de sua aparência assustadora e seu papel nos festivais, carrega consigo um simbolismo cultural profundamente enraizado. Ele não é apenas uma figura do folclore, mas sim um guardião do comportamento infantil, desempenhando um papel crucial nas tradições natalinas das regiões alpinas. Este personagem sombrio é frequentemente interpretado como um lembrete para as crianças sobre a importância de se comportar bem. Em um cenário onde o Papai Noel é o símbolo da recompensa para as crianças obedientes, o Krampus se apresenta como o contraponto, representando as consequências para aqueles que se desviam do caminho da bondade e do respeito. A ameaça implícita na figura do Krampus serve como um incentivo para as crianças se portarem corretamente ao longo do ano. A ideia de que ele está sempre observando, pronto para punir aqueles que se mostram desobedientes, impulsiona os pequenos a se esforçarem para manter um comportamento exemplar. Nas tradições alpinas, a figura do Krampus não é apenas um elemento assustador das festividades. Ele é uma representação viva dos valores da comunidade: respeito, responsabilidade e disciplina. Ele atua como uma metáfora para os perigos de agir sem consideração pelos outros e de se desviar do caminho correto. Ao longo dos séculos, essa figura do folclore desempenhou um papel crucial na educação das crianças, transmitindo valores culturais essenciais para a comunidade. O Krampus, portanto, não é apenas um ser assustador, mas um símbolo poderoso que incentiva a reflexão sobre a importância do comportamento correto e o respeito às tradições. Essa interpretação simbólica do Krampus é um lembrete vívido de como as tradições folclóricas têm um impacto significativo na formação cultural e social de uma comunidade. Ele não apenas assusta, mas também educa, lembrando às crianças que suas ações têm consequências e que o respeito às normas sociais é essencial para a harmonia e o bem-estar da sociedade. Popularidade moderna. Nos tempos modernos, o Krampus experimentou um ressurgimento notável, transcendendo as fronteiras das tradições folclóricas e emergindo como uma figura de interesse cultural e inspiração para várias formas de entretenimento. O que era uma vez uma figura do folclore alpino ganhou um novo fôlego, capturando a imaginação de muitos além das regiões montanhosas da Europa. A popularidade crescente do Krampus pode ser atribuída a diversos fatores. Um deles é o renascimento do interesse pelas tradições folclóricas e mitológicas. À medida que as pessoas buscam se reconectar com suas raízes culturais, figuras como o Krampus ganham destaque, servindo como uma janela para o passado e um vínculo com as histórias e mitos ancestrais. Além disso, o Krampus encontrou um lugar peculiar na cultura pop contemporânea. Filmes, programas de TV, livros e outras formas de mídia exploraram sua aura assustadora e misteriosa, transformando-o em um ícone moderno do terror natalino. O Krampus se tornou o tema central de filmes de terror, trazendo consigo o folclore sombrio das festividades natalinas para as telas, cativando audiências em busca de novas experiências e emoções. Não apenas na mídia,
Mas o Krampus também inspirou festivais e celebrações ao redor do mundo. Festivais dedicados a ele cresceram em popularidade, não apenas nas regiões alpinas, mas também em lugares distantes, onde as pessoas abraçam a ideia do companheiro assustador do Natal como uma adição intrigante às celebrações. A ressurgência do Krampus na cultura moderna também reflete um interesse renovado por tradições autênticas e únicas. Em um mundo cada vez mais globalizado, as pessoas buscam elementos culturais distintos que diferenciem e enriqueçam suas experiências. No cerne desse ressurgimento está o fascínio que o Krampus desperta, uma mistura de medo e admiração, um convite para explorar o lado sombrio das festividades natalinas. Sua popularidade moderna não só mantém viva uma tradição antiga, mas também permite que novas gerações e culturas se conectem com essa figura lendária, revelando um fascínio duradouro pela dualidade da natureza humana, entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Controvérsias e reinterpretações. O Krampus, figura enigmática e sinistra do folclore alpino, desperta uma gama diversa de visões e interpretações que refletem tanto a riqueza das tradições culturais quanto as controvérsias contemporâneas em torno de sua imagem e papel na sociedade. Por um lado, o Krampus é reverenciado como uma tradição cultural enraizada, um guardião das antigas histórias e mitos que moldaram as comunidades alpinas por séculos. Para muitos, ele representa uma parte vital do patrimônio cultural, uma figura folclórica que preserva valores tradicionais, ensinando disciplina, respeito e responsabilidade às crianças. No entanto, surgem críticas quanto ao aspecto assustador do Krampus e seu papel na educação das crianças. Alguns argumentam que a figura aterrorizante do Krampus pode ser excessivamente ameaçadora, causando medo excessivo nas crianças e potencialmente tendo efeitos negativos em seu bem-estar emocional. Além disso, há vozes que questionam a eficácia de usar o medo como ferramenta para moldar o comportamento das crianças, argumentando que essa abordagem pode não ser a mais saudável ou construtiva. A reinterpretação do Krampus nos tempos modernos também gerou debates sobre sua relevância em uma sociedade em constante mudança. Enquanto alguns o veem como uma tradição a ser preservada e celebrada, outros propõem uma reavaliação de seu papel, adaptando-o a uma narrativa mais inclusiva e amena, que valorize seus aspectos culturais sem causar desconforto ou medo desnecessário. Essas diferentes visões sobre o Krampus são reflexo da complexidade das tradições culturais e da natureza em evolução das sociedades contemporâneas. Enquanto alguns defendem sua preservação como parte integrante do patrimônio cultural, outros buscam reinterpretações que se adaptem aos valores e sensibilidades atuais, promovendo uma abordagem mais equilibrada e sensível ao seu papel na educação infantil. O Krampus não é apenas uma figura do folclore, mas também um ponto de discussão sobre tradições, educação e a influência de figuras assustadoras na formação das crianças. Essa diversidade de perspectivas e interpretações evidencia a importância de reflexão e diálogo em torno de tradições culturais, buscando um equilíbrio entre preservação e adaptação às necessidades e valores contemporâneos. Globalização do Krampus. Nos últimos anos, o Krampus, figura lendária do folclore alpino, transcendeu suas origens e se tornou um fenômeno global, encontrando espaço em festivais e celebrações muito além das regiões alpinas onde nasceu. Sua jornada das montanhas europeias para outras partes do mundo é um testemunho do poder das tradições culturais em atravessar fronteiras e cativar públicos diversos. O interesse crescente pelo Krampus pode ser atribuído à globalização e ao intercâmbio cultural. À medida que as fronteiras se tornam mais permeáveis e as culturas se conectam, figuras como o Krampus encontram um terreno fértil para se espalhar e conquistar novos admiradores. Festivais e eventos inspirados no Krampus surgiram em diferentes países, desde os Estados Unidos até o Japão, atraindo a atenção de pessoas ávidas por experiências culturais únicas. Nessas celebrações, entusiastas se reúnem para encenar desfiles, performances e exposições inspiradas no folclore alpino, oferecendo um vislumbre da atmosfera mística e assustadora associada ao Krampus. O apelo global do Krampus também se deve à sua natureza única e intrigante.
Sua figura assustadora, por um lado, desperta curiosidade e fascínio, enquanto, por outro lado, desafia as convenções das típicas celebrações natalinas. Sua presença em festivais fora de suas regiões de origem oferece uma oportunidade para aqueles que buscam experiências culturais autênticas, mergulharem em tradições e mitos pouco conhecidos. Além disso, a representação do Krampus em filmes, séries, livros e outras formas de mídia contribuiu significativamente para sua popularização global. A presença dessas representações em meios de comunicação de massa permite que pessoas ao redor do mundo se familiarizem com essa figura lendária, despertando interesse e curiosidade sobre suas origens e significados. Impacto cultural e identidade. Figuras como o Krampus desempenham um papel significativo na formação das identidades culturais e na preservação da rica diversidade folclórica ao redor do mundo. Essas figuras do folclore não são apenas personagens lendários, são pilares que sustentam tradições e valores que moldaram comunidades por gerações. A preservação dessas tradições folclóricas é essencial para a manutenção da diversidade cultural. Elas representam narrativas ancestrais, transmitidas oralmente ao longo do tempo. Essas figuras folclóricas ajudam a solidificar a identidade cultural de uma comunidade, fornecendo um vínculo comum entre gerações passadas, presentes e futuras. Ao preservar o Krampus e outras figuras semelhantes, as comunidades são capazes de manter uma conexão tangível com suas raízes culturais, fortalecendo sua identidade e senso de pertencimento. Além disso, a preservação dessas tradições folclóricas contribui para a diversidade cultural global. Elas enriquecem o mosaico cultural, oferecendo perspectivas únicas sobre o mundo e promovendo o entendimento e respeito entre diferentes culturas. A diversidade é fundamental para a riqueza da humanidade e as tradições folclóricas, como a do Krampus, oferecem uma janela para a multiplicidade de expressões culturais que existem ao redor do globo. É importante equilibrar a preservação dessas tradições com uma abordagem sensível e atualizada. À medida que o mundo evolui, é crucial adaptar essas tradições para garantir que elas permaneçam relevantes e inclusivas, mantendo-se fiéis às suas raízes culturais sem perder a conexão com as gerações mais jovens. Sua preservação não apenas mantém viva a riqueza das tradições culturais, mas também fortalece laços comunitários e contribui para um mundo mais inclusivo, onde as diferentes expressões culturais são valorizadas e respeitadas. Obrigado por acompanhar esta exploração até o final. Compartilhe este mergulho nas tradições natalinas para espalhar o fascínio e conhecimento sobre essa figura única do folclore. Não deixe de conferir nossa sugestão de vídeo que apresentamos agora na tela. Lembre-se, o passado é a bússola que orienta nosso presente.